Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre a dengue, com Maurício Nogueira e Stefan Cunha Ugivari. Junto comigo, Gabriela Chabu. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Joel. Nós também contamos com a nossa colunista, a Nina Orlov, especialista em ODS. Maurício Lacerda Nogueira é médico, professor adjunto do Laboratório de Pesquisas em Virologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Nina e todos os seus ouvintes. Ao longo do programa, queremos saber dessa pesquisa que você fez para a gente evitar de contrair a dengue, Maurício. Nosso outro convidado é o Stefan Cunha Ugivari. Ele é médico infectologista, professor de medicina na Faculdade de Medicina de Jundiaí, autor de vários livros sobre a história das epidemias. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa, Stefan. Boa tarde, Joel, boa tarde ao resto do pessoal, e é um prazer muito grande poder participar do programa. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação. Na sua apresentação, eu falei que você é autor sobre a história de várias epidemias. Qual é que te mais impactou nesse estudo que você colocou nos seus livros? Na verdade, antigamente, o que me impactava era a peste negra, lá do século XIV. Mas, na verdade, com o aparecimento da Covid, o que mais me interessou foi a pandemia da gripe espanhola, de 1918. Porque o comportamento humano da atualidade se repetiu passo a passo aquela epidemia de 1918. Então, por exemplo, no Brasil, começou a estabelecer que a Ilha Grande ia ser a grande local de quarentena para o vírus não chegar em 1918. Mas, na verdade, o vírus já estava circulando e a gente nem sabia. No começo, as pessoas achavam que era um vírusinho, mais um limpa-velhos, que era, na verdade, o apelido da gripe, porque matava os idosos. E aí, depois, a gente foi dando conta que era uma epidemia importante. Na época, teve prejuízo do comércio, fechamento do comércio. Então, se você olhar passo a passo, a epidemia de 1918, há um século, ela se repetiu no comportamento humano da Covid-19. É muito interessante. Os hospitais de campanha, aumentar o número de cemitérios daquela época. Sem falar no negacionismo da ciência, né? Que naquela época teve também. Gabriela, é com você. É muito interessante, porque eu vejo... Eu já tinha feito esse paralelo na minha família, de escutar e de perceber, falar com os meus avós. Eu tenho os 4 avós vivos. E conversei com eles sobre isso, sobre a pandemia, e eles contaram dos parentes dele, de como tinha sido parecido, de como alguns hábitos tinham mudado por conta justamente da gripe espanhola. Então, eu acho muito interessante ver isso, né? Você que estudou como que foi, como a gente reproduziu esses padrões, porque eu já tinha conversado com a minha família sobre como tinha acontecido. Não, e a tendência vai ser até piorar, né? Porque hoje em dia a gente tem aí as redes sociais, as fake news, então a tendência da próxima pandemia provavelmente vai se repetir cada vez pior. É uma boa lembrança, vivemos na era digital. Gabi, eu quero o seu primeiro destaque. Primeiro destaque de hoje, vamos lá. Primeiro destaque. Em 2024, o Brasil registrou mais de 6 mil mortes provocadas pela dengue, o que corresponde a um aumento de mais de 400% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. No verão desse ano, aumentou o alerta para os casos de dengue por conta do calor, das chuvas, que favorecem aí a reprodução do mosquito. Então, eu queria perguntar aí, a dengue tipo 3, ela é mais perigosa? Ela merece uma atenção especial? Eles são diferentes dos outros tipos?
eu queria também que a gente conversasse, aproveitando que a gente falou da gripe espanhola, da Covid, queria também que a gente pensasse um pouco sobre essa relação com o Covid, porque muitas vezes a dengue está provocando um alarde, né? Assim, mas será que é o alarde que a gente teve em relação à Covid? Porque eu pelo menos, olhando para os números, né, aumentou muito, mas ainda é muito menos do que foi um Covid, né? Assim, é muito em relação à comparação com a própria dengue, né? Como que a gente está nisso? É muito preocupante? O quão alarmante é a situação em relação à dengue no Brasil? Vamos lá, Gabriela. Bastante perguntas, vamos tentar respondê-las todas. Primeira coisa, vamos deixar claro o que é a dengue 3 para não ficar aí. O vírus da dengue, na verdade, são 4 vírus, chamados dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Todos eles podem causar doença grave, todos eles podem causar epidemias. E o que nos preocupa mais no dengue 3, o que está nos preocupando nesse momento, é que era um vírus que há 15 anos não circulava no Brasil. Quando você tem 15 anos sem o vírus circulando, você não tem imunidade contra esse vírus, a população não tem imunidade contra esse vírus e facilita as epidemias. Obviamente, Gabriela, falar tentar comparar dengue com Covid não dá. Nós estamos falando de uma doença transmitida por mosquito, que é o caso da dengue, como uma doença transmitida, uma doença com transmissão respiratória, né? Que é um contexto totalmente diferente, que facilita muito a transmissão. Porém, por outro lado, nós vivemos num país onde as condições climáticas são muito favoráveis ao mosquito. Nós temos água, nós temos que é uma coisa absolutamente necessária. Nós temos uma temperatura bastante favorável ao mosquito e nós estamos vivendo, em 2025, um ano muito interessante e estranho, que é um ano que veio de um 2024 que não teve inverno. Basicamente, não houveram temperaturas muito baixas. Então, o mosquito se proliferou muito mais, você tem um novo sorotipo de dengue e você tem uma população vulnerável. Isso vira uma tempestade perfeita para uma epidemia. Essa epidemia de dengue 3, por enquanto, ocorrendo basicamente só no interior de São Paulo. Isso ainda vai chegar em outras regiões do Brasil nos próximos anos e nós teremos alguns anos complicados para frente. Teremos anos difíceis, mas houve uma mudança no início da tua fala, que você falou de 15 anos atrás para cá. Você já falou de um fator, né, que é a temperatura, a mudança, né? Hoje não temos mais as 4 estações, né? Temos calor, calor e calor, né? Isso ajuda o mosquito migrar para cá e para lá e se desenvolver. Que mais fatores que contribuíram nesses 15 anos para o aumento da dengue? O mosquito, o mosquito Aedes aegypti, ele tem uma capacidade de estar próximo a gente muito grande. O professor Eduardo Massad costuma dizer, da Universidade de São Paulo, costuma dizer que a civilização traz 3 pragas, né? Onde nós estamos, 3 pragas estão próximos da gente. Os ratos, as baratas e agora os mosquitos. Porque eles vivem das nossas necessidades. O que o mosquito precisa? Temperatura e água e o nosso sangue. E nós precisamos de um ambiente agradável, nós precisamos de água e nós temos o sangue. Então, nós vivemos uma conjuminação perfeita. Obviamente, o que acontece? Esse vírus não estava aqui faz 15 anos, o dengue 3. Ele veio para cá, ele não veio sozinho. Alguém trouxe, o que nós mostramos e outras pessoas mostraram recentemente, que esse é um vírus que veio do Caribe, fez uma parada na Flórida e alguém, um dia, pegou um avião na Flórida, veio para São Paulo com esse vírus no sangue e trouxe para a gente. Então, aumento de temperatura aumenta a amplitude dos mosquitos no mundo. E a gente está vendo isso. Nós tivemos casos de dengue esse ano na Califórnia, no ano passado nós tivemos em Paris, nós tivemos em todo o sul da França. Então, a dengue está aumentando, a amplitude do mosquito está aumentando. E o nosso, que aumentou muito nos últimos anos, o Stefan pode falar até melhor que eu isso, é a nossa capacidade de se movimentar no mundo muito rapidamente e, com isso, levar
essas doenças de uma forma muito rápida de um lado para o outro. Recentemente eu estava em Bangkok e em 24 horas eu estava em São Paulo. Se eu tivesse sido infectado lá, eu não teria nem febre quando eu cheguei em São Paulo. Ia ficar doente aqui e achar que peguei aqui poderia até trazer um novo vírus. Então, esse mundo globalizado, onde nós temos mudanças de temperatura, nós temos mudanças de padrões climáticos, levam a desafios muito maiores e essas doenças vão aumentar a incidência até nós termos ferramentas adequadas para o controle delas. Stefan, você foi citado, nesse mundo globalizado, como nós construímos campanhas de prevenção contra a dengue, por exemplo? O que o Maurício falou é uma coisa bem interessante, né? Porque existem vários trabalhos relacionando as alterações climáticas com as epidemias. Então, as epidemias transmitidas por mosquitos também relacionadas a isso. Então, a gente tem trabalhos, o El Niño favorecendo chuva, período de aquecimento, dando epidemias não só no Brasil, como no mundo todo, a própria malária, as monções, quando elas caem lá na Índia, que elas fazem aquela época chuvosa, também prolifera os mosquitos, tem as epidemias de malária. E o interessante que o Maurício falou é que a gente viveu no século XX um período de intensa industrialização e dos famosos materiais descartáveis. Então, quando Oswaldo Cruz fez a sua campanha para acabar com a Aedes aegypti em 1902, ele conseguiu e a gente teve um sucesso. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha essa quantidade de resíduo industrial, aí, de lixo de resíduo industrial, de lata, garrafa PET, pneu e um monte de coisa. E a gente não tinha essa urbanização caótica nos trópicos que levam a um lixo, uma quantidade grande de lixo, de lona, de plástico. Agora, o mais interessante que o Maurício falou é a alteração climática, que é isso que a gente tem medo. Então, por exemplo, em 2005, a gente começou a ter o aparecimento do chikungunya no Oceano Índico. As Ilhas Reunião é um território francês. Então, 800 pessoas adquiriram o chikungunya na Ilha Reunião e voltaram e adoeceram na França. A doença não se alastrou na França, mas o governo fez um monitoramento da presença do Aedes na França. E, na época, não era o Aedes aegypti, era o Aedes albopictus. Ele se concentrava na região sudeste da França, perto da cidade de Nice. Era só lá que tinha o Aedes albopictus, em 2005. Agora, de 2 anos para cá, a gente está tendo casos de dengue na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha. Então, começou a ter dengue. O Ministério fez o monitoramento e o Aedes albopictus ele se espalhou por todo o território francês. Ele só poupa uma área fininha do norte da França. Então, isso mostra que as alterações climáticas que o Maurício falou, invernos menos rigorosos, verões mais chuvosos, está favorecendo não só a proliferação do mosquito, como a disseminação do mosquito no seu território, que é o que a gente teve no Brasil. O mosquito acabou se alastrando pelo território nacional desde a época da sua reintrodução aqui. No Sul, por exemplo, não tinha dengue. De 6 anos para cá, começaram a aumentar cada vez mais as cidades nos estados do Sul com a presença do Aedes aegypti e dengue. Agora, Gabi, nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Maior circulação de soro tipo 3 da dengue eleva risco de surtos nas Américas. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, emitiu um alerta epidemiológico sobre o aumento do risco de surtos de dengue nas Américas. A situação alarmante é atribuída à crescente circulação do sorotipo DENV3 em vários países da região. A OPAS pede que os governos fortaleçam a vigilância, diagnóstico precoce e manejo clínico para enfrentar o possível aumento dos casos da doença. A dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, possui 4 sorotipos, que vão do DENV1 ao DENV4.
A imunidade contra um sorotipo protege a pessoa por toda a vida, mas infecções subsequentes por outros sorotipos podem aumentar o risco de formas graves. Por isso, o aparecimento ou aumento de um sorotipo que não era predominante em uma região pode levar a um maior número de casos, devido à maior suscetibilidade da população. O sorotipo DENV3 foi identificado em vários países das Américas, incluindo Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México e Peru. Em 2024, a Argentina relatou sua circulação, marcando a introdução desse sorotipo no país. No mesmo ano, Brasil e Colômbia relataram um aumento de casos associados ao DENV3, principalmente entre crianças. O sorotipo também foi detectado em outras partes da América Central e do Caribe. Essa incidência tem sido associada a formas graves da doença, mesmo em infecções primárias, gerando preocupações sobre impactos na saúde pública. A OPAS relata que a reemergência do DENV3, após uma ausência prolongada em certas áreas da região, aumenta a vulnerabilidade de populações que não foram previamente expostas a esse sorotipo. Em 2024, a região das Américas registrou mais de 13 milhões de casos de dengue, dos quais 22.684 foram classificados como graves e 8.186 resultaram em mortes. Nas primeiras semanas deste ano, 23 países e territórios da região registraram um total de 238.659 casos. A maior concentração está no Brasil, com 87% das ocorrências, seguido pela Colômbia, com 5,6%, Nicarágua, com 2,5% e Peru e México, também com 2,5%. Desses casos, 263 foram graves e 23 pessoas morreram. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Quero um pequeno comentário do seu, Maurício, sobre essa matéria. Matéria muito boa, aliás, pela quantidade de informações corretas, o que nessa área é muito difícil, viu? Mas, na verdade, Joel, é importante a gente ver uma coisa. O Brasil é um líder de casos nas Américas, mas também é óbvio, nós somos um líder de casos porque nós temos a maior população das Américas. Então, nós temos uma maior população, nós temos um sistema de vigilância epidemiológica muito forte, que funciona no Brasil. Tem alguns defeitos? Tem, mas a gente faz uma vigilância. Nós sabemos manejar a doença da dengue relativamente bem. As taxas de mortalidade no Brasil são menores que a média mundial, só que nós temos um grande defeito de tentar analisar o Brasil como um todo. Em 2024, nós tivemos o recorde de casos de dengue no Brasil. E se falava que o Brasil vivia uma grande epidemia de dengue. Na verdade, em 2024, nós tivemos várias epidemias diferentes ocorrendo ao mesmo tempo. A epidemia de dengue que você tinha em Belo Horizonte era de um sorotipo completamente diferente da epidemia que existia no interior de São Paulo. A epidemia na capital São Paulo, que nós tivemos em 24, era diferente da epidemia que estava ocorrendo no interior. No interior do Brasil, muitos casos de chikungunya estavam sendo confundidos com dengue. 2024 foi uma tempestade perfeita, onde se juntou muitas coisas diferentes numa grande coisa. 2025, nós estamos vivendo uma realidade ainda diferente, uma epidemia de dengue 3 muito focada no interior do Brasil, mas sem atingir as grandes capitais. E é isso, Joel, que eu volto naquela frase que eu fiz anteriormente. Me preocupa muito a hora que esse dengue 3 chegar nas grandes capitais, especialmente Rio de Janeiro, que tem um histórico muito grande de casos de dengue, e no Nordeste brasileiro também, que há alguns anos não tem grandes epidemias. E isso pode causar exatamente o que o pessoal da rádio colocou, infecções graves e, consequentemente, colapso do sistema de saúde. O que me preocupou a mim e quem está nos ouvindo, Stefan, é o seguinte: se eu estava em Minas e tinha a dengue tem 4 tipos, como vocês disseram, ficou claro. Agora, se eu tive tipo 2 e me vacinei lá em Belo Horizonte, eu venho para cá e contraio a 3, eu tenho que ser vacinado de novo? Não, com a vacina, o problema da vacina da dengue, a demora que a gente teve da produção dessa vacina é que a gente tem que fazer uma imunização para os 4 tipos ao mesmo tempo. A gente não pode ter uma imunização para um tipo só, porque se você pega o segundo tipo... Então, quem está vacinado contra a dengue não precisa mais?
quem está vacinado com essa vacina que a gente tem agora da atualidade, antes da Butantan, porque a Butantan ainda está para ser aprovada. Mas com essa vacina que a gente tem agora, a gente tem um grau de proteção para os 4 tipos de vírus da dengue. E essa é a finalidade da vacina da dengue. Eu tenho que vacinar para os 4 tipos ao mesmo tempo. Muito bem. Gabi, chama a Nina Orlov para contar as novidades dos ODS. Claro, Nina, como especialista em objetivos de desenvolvimento sustentável, como uma pessoa muito sensível e sempre atuante na área de resíduos, eu queria que você comentasse os desafios que a dengue coloca ao nosso ODS 3, saúde e bem-estar, e também comentasse um pouco sobre a questão dos resíduos, né, que o próprio Stefan trouxe, a questão do uso de descartáveis, como que isso também contribui aí para essa nossa situação de emergência em relação à dengue. ODS em pauta. Com certeza. Bem, primeiro, olá a todo mundo, doutor Maurício, doutor Stefan, que bom a gente ouvir essas informações atualizadas. Salve, Joel, Gabi, e todas as pessoas que nos ouvem. A gente sabe que tudo que foi dito até agora está intrinsecamente dentro desse programa da ONU, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente, como a Gabi falou, o ODS 3, né, que tem uma meta que é a 3.3, se alguém quiser se aprofundar aí na história, que é acabar com as epidemias, né, buscar soluções para todas as doenças que são essas transmitidas ou por mosquitos ou por outros vetores, e especialmente esse caso da dengue que a gente traz, que é grave, né, porque, no fundo, uma situação é hoje, que já está agravada até pelo ODS 13, né, que a gente sabe, a questão das mudanças climáticas, mas, assim, para o futuro, né, como a gente está vendo, se a gente não tomar medidas que são, no fundo, como a Gabriela falou, multifocais, porque tem a questão da saúde, que a gente precisa cuidar com as vacinas, às vezes tem as vacinas, mas as pessoas não vão ser vacinadas, né? Alguma coisa acontece ainda que a gente precisa dessas campanhas, né? Fortalecer as campanhas, mas a questão dos resíduos, especialmente, que foi trazido aqui, né? Que está no ODS 12, que é produção e consumo responsável, e fabricação, né? Como que a gente faz a extração, produção, o uso desses materiais e o descarte, que são justamente esses descartados, muitos de uso único, aquelas tampinhas, às vezes numa tampinha de um refrigerante, de um suco, está lá jogada e ali vai acumulando a água da chuva e certamente vai trazer, com certeza, proliferação do mosquito, de algum tipo de mosquito, e a gente precisa estar de olho. Então, é muito multifocal a solução, isso que eu percebo, né? E eu tenho até uma dúvida, assim, aliás, tenho 2 dúvidas. Uma, já me falaram se o mosquito nasce com dengue, se hoje em dia esse mosquito, ele pode estar já contaminado quando ele nasce, ou ele precisa da pessoa doente. E, se precisa da pessoa doente, eu queria saber por que a gente não tem uma campanha grande na prevenção de uso de repelentes, assim, em escala maior, né? Eu me trato no SUS, vou lá e a gente recebe até colírio, se está com olho seco e tal. Será que não seria o caso da gente receber também algum tipo de repelente, principalmente a pessoa que acabou de ter a dengue, aí volta para a família, aí de repente a gente fica sabendo que o filho, o primo e todo mundo se contaminou. Então, como que a gente pode fazer? E, por último, um assunto que eu acho que é extremamente fundamental quando a gente fala no Brasil, justamente o que foi trazido aqui, é a redução das desigualdades, porque o Brasil a gente não pode, é na média, né? Como será que a gente pode, então, tratar cada setor, até espacialmente, né, para que a gente possa incentivar os outros integrantes do movimento ODS que estão no Norte, que estão no Nordeste, como a gente pode contribuir com as políticas públicas. Olha só, na fala dela, Gabriela, ela trouxe também informações importantes e dúvidas. A gente vai começar a primeira dúvida.
O mosquito já nasce com dengue, Maurício? Ele pode nascer com dengue, é uma coisa que existe, a transmissão transovariana. Eu vou até fazer uma brincadeira, não só isso, mas o mosquito pode transmitir a dengue sexualmente entre os mosquitos. O mosquito fêmea com dengue pode transmitir para o macho e o macho pode transmitir para uma outra fêmea, porque é importante lembrar disso. A transmissão do mosquito não é mecânica, não é ele te picar e aquele resíduo que sobrar em você ser transmitido por uma outra pessoa. Não, é uma infecção no mosquito. O vírus entra no mosquito, ele se multiplica no mosquito, ele não causa uma doença, mas ele muda, ele está dando que a transmissão é feita pela saliva. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que a Nina colocou, que é muito relevante, é a questão da transmissão. Nina, hoje nós sabemos, por estudos feitos, muito bem feitos, na Tailândia, que o maior disseminador da dengue não é o doente, é o assintomático. É a pessoa que está sem os sintomas e ele está circulando, porque o doente ele acaba se restringindo. Ele ele fica em casa, ele está doente, ele está com febre, e os mosquitos da casa dele já estão infectados. Quando ele fica. Então, é realmente extremamente comum as pessoas, os familiares ficarem doentes, porque aquela região já está infectada. Mas quem transmite o mosquito de uma cidade para o outro, de um bairro para o outro, é aquela pessoa que tem o vírus, mas não tem os sintomas, porque ele está vivendo uma vida normal. Óbvio que são coisas muito importantes de se ver, mas você fazer alterações dessas, o gasto que você teria com repelentes talvez não fossem relevantemente para contribuir para o controle de uma epidemia. Stefan, a segunda colocação da Nina foi referente aos repelentes, e aí eu já emendo a pergunta: quais são os principais cuidados para não se não contrair a dengue? Então, na fala do Maurício é bem interessante, porque assim, mais da metade das pessoas que acabam se infectando e desenvolvem a dengue, elas são assintomáticas. Então, elas não têm sintoma ou têm sintoma muito leve que nem procuram o médico e nem desconfiam. Então, é mais da metade. Então, vê a quantidade de pessoas que podem ter a presença do vírus infectando outros mosquitos. Em relação à tua pergunta, a gente tem a gente descobriu lá atrás a presença do vírus no macho. Então, o macho não se alimenta de sangue humano. Então, como que o macho adquiriria esse vírus? Então, aí a gente desconfiou dos ovos já contaminados. Só que isso representa uma parcela mínima quando a gente discute a epidemia, tá? Então, isso é um fato interessante, mas tem uma importância mínima. Em relação aos repelentes, é assim, eles funcionam, a gente tem 3 tipos de repelentes, para cada um a gente tem as suas orientações de não poder usar com menos de 2 anos de idade, outros podem usar, tem que repassar de tanto em tanto tempo para alguns, um tempo menor para outros, mas o grande problema é que a gente teria que disponibilizar isso nas UBSs, porque o repelente é caro, os repelentes são muito caros, então não dá para um país como o nosso, com essa quantidade de desigualdade, a gente indicar o repelente. Então, na verdade, a melhor maneira é a prevenção mesmo. É você contratar agentes de saúde para fiscalizar as casas, propagandas para orientar a população, porque é isso que a gente tem na mão. A gente não tem como influenciar nesse clima, nessas alterações climáticas. A gente tem que influenciar na desigualdade social por causa da urbanização caótica, a melhoria do sistema de saúde pública, do tratamento dos resíduos e orientar a população. Então, infelizmente, é a prevenção. Só que é o tal negócio. Quando passa o verão e os casos de dengue diminuem, ninguém mais se fala de dengue, até o próximo verão, que é exatamente o que a gente faz todos os anos. É a chamada doença de verão, né? Que a gente falava e passou, ninguém mais falava no assunto. Aí a gente corre atrás para tentar... Atrás do prejuízo. Falamos da desigualdade, mas não das condições sanitárias. A desigualdade provoca uma estupenda ausência, né, de condições sanitárias no nosso país. Elas também são influenciadoras, né, desse processo do aumento da
na contaminação. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, essa alteração com essa quantidade de lixo, de tubos que a gente visualiza, é isso que é o grande coletor de água que contaminação do vírus da dengue. Agora, é interessante como o Aedes albopictus se espalhou na Europa, lá a gente não tem essa desigualdade. Então, a gente tem uma alteração climática, com o inverno menos rigoroso, um verão chuvoso, já é o suficiente para você disseminar o mosquito. Imagina num país tropical que, junto disso, a gente tem todos esses entulhos com essa falta de saneamento básico. Ô, Joel, deixa eu acrescentar uma coisa no que o Stefan falou. É uma experiência minha que eu acho que é importante, que os formadores de opinião e as agências pensam. Minha cidade, onde eu moro, São José do Rio Preto, é uma cidade endêmica para dengue, e nós, há 20 anos, você tem campanhas sucessivas, né? Toda vez que eu dou uma palestra, eu falo que Rio Preto tem um clima maravilhoso, especialmente se você for um mosquito. Então, é propício para eles. Mas nós fazemos campanhas na cidade. Nós fazemos campanhas, está sempre na TV, as TVs locais aqui, sempre trabalhando. E uns anos atrás eu fui fazer um trabalho de campo numa comunidade de dengue, entender a prevalência de dengue, quantas pessoas tinham anticorpo, como é que elas viviam, trabalho epidemiológico. E chegava lá em todo lugar que a gente perguntava, você sabe como transmitir dengue? Sabemos. Nesse questionamento tinha uma famosa frase, você tem lixo no seu quintal? Não, não tenho lixo no meu quintal. E nós entrávamos lá, achávamos pneus, garrafas, etc. E demorou um tempo para a gente entender que havia um problema de comunicação entre o que nós divulgávamos na TV, tome conta do seu lixo, tome conta do seu... e o que a comunidade entendia daquilo lá. Sim. A definição de lixo para aquela comunidade não é uma garrafa usada, não é um pneu usado, isso tem utilidade. A definição de lixo era lixo orgânico. Então, nós temos que também estudar mais as barreiras de comunicação, que também são causas de uma assimetria entre as populações. Então, não adianta você botar propagandas em rede nacional falando de uma forma que a população que mais precisa não sabe entender. E não dialogar com o território, e saber Exatamente. Quais as condições em que ele vive, né? Gabriela, além da sua pergunta ou observação, você já pode emendar com o destaque 2. Ótimo. Eu, na verdade, fiquei curiosa se os repelentes naturais são uma alternativa viável, se a taxa de eficiência dos repelentes que são feitos em casa, caseiros, se compensa, né, a disseminação dessa informação, desse uso pela população, porque a gente falou do custo, né, dos repelentes comprados, né, e de como isso tem aí um impacto na vida das famílias. De repente, eles não vão alocar recursos para isso, mas, de repente, um repelente natural feito em casa, será que compensa? Queria escutar o Stefan Maurício sobre esse tema. Não. Na verdade, assim, está bem definido que você tem algumas substâncias naturais que podem ser repelentes do mosquito, mas a gente não tem estudo da concentração no meio, em vela de citronela, isso a gente não tem estudo. Então, na verdade, está bem documentado, são os repelentes aprovados pela Anvisa, que são os 3 tipos nossos. Então, isso daí, muitas vezes, dá uma falsa ideia de que a gente está usando um repelente. E a outra coisa, os aparelhinhos de tomada, esses funcionam, né, como repelente de mosquito do meio. Mas a única coisa é o medo que a gente tem de achar que está seguro, porque ele funciona naquela sala. Lembrando que o mosquito da dengue está em todo o domicílio, está domicílio, no quintal, na outra sala, na varanda e assim por diante. Então, é isso que a gente tem medo dessa falsa segurança que isso pode fornecer. Legal, interessante. Segundo estudo, segundo destaque de hoje. Recentemente, diversas regiões do Brasil, como São Paulo, Minas, Paraná e Amapá, estão detectando um aumento de testes positivos do dengue tipo 3, preocupando as entidades sanitárias, já que esse sorotipo estava em baixa no país há quase 20 anos. O Maurício estudou isso, né? Fez uma pesquisa sobre o ressurgimento do sorotipo 3
e como que isso pode agravar os surtos da doença no Brasil. Então, Maurício, conta mais para a gente como foi esse estudo, conta mais o que você descobriu. Gabriela, esse estudo faz parte de um programa que nós temos aqui em São José do Rio Preto há uns 20 anos. É um convênio entre a Faculdade de Medicina e a Secretaria Municipal de Saúde, que nós monitoramos constantemente os vírus que nós achamos na cidade. Tá? É um programa amplo, onde nós já, alguns anos atrás, mostramos que chikungunya estava na cidade e nós fomos capazes de prever uma epidemia de chikungunya. Alguns anos atrás, nós prevemos uma epidemia de dengue 2 e esse ano, novamente, nós prevemos uma epidemia de dengue 3. Por quê? Nós viemos monitorando. E a epidemia de dengue 3, ela começou no final do ano passado, mas já fazia um ano que nós sabíamos. Nós sempre mantemos contato com a autoridade de saúde pública do município e passamos informações e essa informação vai ser usada ou não pelos agentes de saúde. Nós fazemos vigilância. A vigilância epidemiológica serve para dar informações. A gente ajuda na universidade, no nosso papel de colaboração com o sistema de saúde, financiado pela FAPESP, em nosso caso também financiado pelo governo americano, nós conseguimos dar essa informação e perceber que dengue 3 tinha chegado aqui nessa região e que isso ia levar a uma epidemia, era uma consequência natural disso. E o que eu acho legal dessa parte é a capacidade que nós, enquanto universidade, podemos contribuir com o sistema de saúde, obviamente, e o papel das agências de fomento que nos permitam isso. Agora, as autoridades têm que tomar as atitudes que é feitas com informação. Não cabe a gente não nos cabe a programação do sistema de saúde. Quem cabe são as autoridades constituídas legalmente para isso. Eu queria só comentar uma coisa bem interessante, porque assim, você vê o papel do trabalho das universidades como é uma coisa importante para você auxiliar as medidas preventivas, né, dos governos. Se não me falha a memória, eu não sei se o Maurício participou ou não, na década de 2000, teve uma epidemia de dengue com muitos casos de infecção do sistema nervoso central. O pessoal de São José do Rio Preto foi investigar e eles descobriram 6 casos de um vírus que a gente não imaginava que circulava no nosso meio, que era a encefalite de St. Louis. Eu não sei se o Maurício participou dessa pesquisa na época ou não. Então, se vê a importância da gente descobrir um vírus em cima dos trabalhos científicos. Da mesma maneira que o pessoal de Rio Claro fez um estudo baseado na sorologia e a gente viu que tem um vírus novo circulando aqui em São Paulo, que é o vírus Maiaro. E isso não é de agora, isso já tem um certo tempo. Então, olha a importância dos trabalhos das universidades para alertar os órgãos governamentais. Você participou do trabalho, Maurício? Foi feito por um aluno meu de doutorado, foi feito no meu grupo. Então, a gente descobriu a presença de um vírus aqui que tem nos Estados Unidos, e a gente não sabia que esse vírus circulava no Brasil. Agora, a gente começa a pensar quando a gente tem uma meningite viral. Você sabe que um dos papéis do nosso programa, Stefan, é exatamente esse, mostrar para a sociedade brasileira o que está sendo realizado em termos de pesquisas e estudos no universo acadêmico e que possa contribuir para melhorar a qualidade de vida de todos. Que esse é um dos objetivos, dos 17 objetivos da Agenda 2030, que no programa passado a Nina trouxe e disse que agora são 18. Exatamente, aqui o 18, que é igualdade étnico-racial. É um ODS novo, que tem as metas já em definição, e ele trata justamente da questão que é muito vinculado com o ODS 10, né, que é a questão da diminuição das desigualdades, mas especificamente para essa camada da população que foi muito sempre negligenciada, e a gente sabe os problemas que a gente tem. Mas eu também fico pensando o papel nosso de cidadania, né, e o papel das universidades, como foi dito, como é importante que a gente esteja sempre atento, e ainda bem que temos esse programa que sempre traz essas novidades, e a gente tem parceria com várias universidades, aqui em São Paulo, especialmente, temos a UmaPaz, que é uma universidade livre, que as pessoas podem ir lá e tem cursos, se formar, tudo gratuito. Então, é muito importante que a gente esteja praticando essa cidadania, né? E, como foi falado, a questão dos resíduos, né? A coleta seletiva, importante, a questão dos orgânicos, que também, né, faz parte da coleta seletiva para
para fazer a compostagem, mas especialmente esses resíduos de uso único. Então, esse assunto que tem que ser, como eu tinha falado, multifocal, é um desafio enorme para os governos, né, para a gente poder trabalhar justamente a prevenção. Agora está tendo essa onda da gripe aviária, né, que também estão falando que está vindo, e são, no caso, não são esses vetores de mosquitos, mas são os pássaros, né, as migrações dos pássaros, enfim, as aves criadas, enfim, é tanta coisa que a gente está sujeito, né, e a gente precisa ficar atento a tudo, e especialmente, eu acho que faz parte do nosso trabalho, essa pressão, entre aspas, né, sobre os governos locais. Agora a gente vai ter nas prefeituras o plano plurianual, que é o orçamento para os próximos 4 anos, e será que a gente tem orçamento para pesquisas? Será que a gente está fazendo as campanhas certas, né? Então, é o papel dos cidadãos, né? O destaque 3 do nosso programa, é para resgatar aquilo que você tinha dito no bloco anterior, viu, Estevão? O Instituto Butantan desenvolveu a vacina Butantan DV tetravalente contra a dengue. A previsão é produzir 1 milhão de doses neste ano, e 100 milhões até 2027. Se liberada pela Anvisa, o imunizante será a primeira vacina no mundo em dose única e contra os 4 tipos de vírus da dengue, e poderá ser aplicado em pessoas entre 2 anos de idade e 60 anos incompletos. É isso mesmo. A gente teve um grande ganho com aquela vacina do laboratório Takeda, né, do ano passado, que ela apareceu. Então, na verdade, ela usou o próprio vírus da dengue, o dengue tipo 2, como uma fábrica de antígenos dos outros 4 tipos. Então, isso foi um ganho muito grande para a gente, e a gente ficou muito contente. O único problema é que você tem que ter uma produção monstruosa, porque ao longo do ano a gente estima que são 100 a 400 milhões de pessoas que pegam o vírus da dengue ao longo dos trópicos. E a gente está muito limitado com isso. A gente está limitado com a compra por causa da produção. Então, a grande esperança nossa é que a gente tenha a nossa fábrica aqui no Brasil, no Butantan. Uma vez lançada essa vacina, que já mostrou os seus trabalhos todos, da sua eficácia, da sua segurança, a Anvisa parece que só está querendo complementar alguns documentos para poder autorizar. Então, aí a gente vai ficar extremamente confortado nessa situação da gente ter a nossa fábrica. Só que, mesmo assim, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, não vai ser uma vacina... muita gente que vai ser imediatamente. Daí a importância do que o Maurício está falando agora. O Maurício está mostrando os casos de dengue 3 aumentando, a gente está chegando no pico da incidência de dengue. Por outro lado, esse pico já foi um pouco mais precoce, então provavelmente a epidemia desse ano ela vai se acalmar, e o Maurício já está alertando que no próximo ano é capaz que a gente tenha uma epidemia monstruosa pelo dengue tipo 3. Né? Joel, acho que a gente pode aproveitar e divulgar o resultado da nossa enquete, né? Vamos lá, cara. A gente perguntou para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, se você ou algum familiar já teve dengue. E 75% dos participantes disseram que sim. Ou seja, 3 em cada 4 aí participantes da nossa enquete disseram que já tiveram dengue ou já tiveram familiares com dengue, para a gente ver, né, como tá. Analisando o Maurício pela teoria do PR-Vai, o corpo fala, ele colocou aqui 3. Ele tem 3 vezes ou tem 3 parentes? Eu tive 3 vezes dengue. 10 vezes dengue. Sério? Nossa, que loucura, né? Provavelmente ele foi nos territórios pesquisar e ali contraiu a dengue. E, na verdade, Joel, normalmente a pessoa só tem 2 vezes sintomáticas, tá? É muito raro uma pessoa ter 3 vezes sintomática, é raríssimo 4. Mas eu tive uma em Belo Horizonte, quando eu era aluno, e 2 aqui já morando em São José do Rio Preto. Uma loucura, né? Provavelmente ele é um dos raros, uma das raras pessoas no nosso país que teve 3 vezes. Mas temos perguntas, né, Gabi, dos nossos seguidores? A Catarina perguntou por que a vacinação da dengue não é para todas as faixas etárias, como a da Covid,
E o Wilson falou, eu já tive dengue uma vez, eu estou totalmente imunizado? Então, acho que é importante a gente esclarecer aí as perguntas dos nossos seguidores. Vamos lá, a primeira questão é sobre a vacina da dengue, das faixas etárias. As vacinas, elas são utilizadas na faixa etária que elas são testadas, tá? Num primeiro momento, a vacina do Butantan, ela tem uma faixa etária maior, ela foi testada de 2 a 60 anos, o relatório final do estudo está pronto, vai estar saindo agora. A gente espera que logo isso seja disponível. Mas tem um ponto importante que o Estevão falou, tá? Essas vacinas são extremamente trabalhosas para a produção. Nós não teremos 200 milhões de doses de vacina de um ano para outro para vacinar a população brasileira, como nós conseguimos fazer com as vacinas de Covid, que, por sinal, eram mais simples de produzir, tá? Então, esse é um ponto importante. E a outra pergunta é se você está protegido contra aquele vírus, mas são 4, então ainda não. Você é um excelente candidato a tomar uma vacina e está protegida contra todos. E quando não chegar a vacina do Butantan, você tem que realmente se vacinar, mesmo que você teve do tipo 1, vai ter o tipo 2, tem o tipo 3 e aí vai, não? Mas o Stanford vai esclarecer isso para os nossos ouvintes. Agora, uma coisa que me pegou aqui. Você tem mais de 60 anos, você, por exemplo, tem 70 anos. Você não precisa tomar vacina, mas pode contrair a dengue. E aí? Não sai mais de casa? Não, na verdade é o que o Maurício falou, né? A gente tem os testes da vacina e a gente tem a população testada. Acima de 60 anos é uma população que não tem uma imunidade tão eficiente por causa da idade. E essa vacina da nossa atualidade é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, o vírus, ele é vivo, só que ele é atenuado. Então, a gente não tem ainda certeza ou segurança acima de 60 anos. Na hora que sair a vacina do Butantan, é a mesma coisa. Vai ter que ampliar um estudo acima de 60 anos para aí sim falar, olha, realmente ela é segura acima de 60 anos, pode ser usada. Isso tem uma similaridade com a vacina da febre amarela. Então, acima de 60 anos, você só dá a vacina de febre amarela, que também é um vírus vivo atenuado para a pessoa, se você colocar na balança a condição de saúde dessa pessoa e os riscos que ela tem de adquirir febre amarela. Que, por sinal, na terra aí do Maurício, sempre foi um foco, né, Maurício? Pela periferia, nas cidades vizinhas, Citibatã, como é que é o nome? Tem uma cidade complicada aí. Tem várias. Badibacite, isso mesmo, tinha um foco lá. Stefan, você uma curiosidade. Há alguns anos atrás, eu ia para acho que eu na América Central, acabei não indo, né? Acabou o evento não acontecendo, eu acabei não indo viajar. Eu já estou vacinado sobre febre amarela. Vale para a vida toda? Vale. A febre amarela era uma doença negligenciada, né, e pouco estudada. Então, a gente, desde a época que surgiu a vacina, a gente acreditava que a cada 10 anos a gente tinha que se revacinar. Foram feitos estudos na África depois disso, e numa maneira recente. Então, aí a gente descobriu que uma dose da vacina já é uma imunização para a vida toda. O que não vale para quem tomou agora, nessa nossa epidemia de 2019, que a gente não tinha vacina, então a gente deu uma dose fracionada. Então, essas pessoas que receberam essa dose fracionada, provavelmente elas não vão ficar imunes para o resto da vida. Então, elas precisam tomar a dose plena. É interessante que os países da América Central e do Caribe, alguns exigem, né? Tocamos o programa. Bom, a gente aprende muito, né, aqui no Brasil ODS, então queria convidar os nossos ouvintes a ficarem sempre atentos aí à caixinha de perguntas no Instagram, a nos seguir nas redes sociais, é o Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 é sempre em numeral. Chegou a hora dos nossos destaques da semana, vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório, diretamente da redação com o Lucas Neve, que tem as informações. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram alguns destaques da nossa redação na última semana. ONU alerta que os avanços na mortalidade infantil podem estar ameaçados globalmente. Fundação Grupo Volkswagen
participa do Fórum de Economia de Impacto 2025. Edital incentiva o uso de tecnologias digitais em prol do meio ambiente. E especialista defende a economia circular como ferramenta para combater a pobreza menstrual. Esses foram alguns destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br, lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves com os destaques da semana, que volta na próxima semana. Nina, para fechar a sua coluna, as suas considerações finais, o que você quer dizer para fechar a tua coluna no programa de hoje? Olha, só agradecer mesmo essas informações que são muito preciosas, que a gente sabe que tem muita informação na web, mas assim, com a oportunidade de tirar dúvidas, de saber melhor e praticar a cidadania, que a gente está sempre praticando, né? O terceiro setor está aí, né? A gente está sempre divulgando boas práticas e trazendo conhecimento com qualidade, isso que importa. E vamos nessa, porque a Agenda 2030 já está logo aí, né? 2030, e temos muito a fazer. E hoje ainda a gente está já pensando como é que será o novo programa após 2030, né? Então, convidamos todos vocês a prestar atenção nesses assuntos e praticar e cuidar dos seus resíduos, especialmente coleta seletiva, não deixar ali as tampinhas, os copinhos, todos esses materiais aí. Primeiro, não consumir, que é a primeira prioridade da lei, não gerar, não gerar, principalmente resíduos, que eu digo não consumir, esses resíduos de uso único, que é isso que mais infesta, né, nossas praias, nossos mares. É um grande problema que o resíduo sólidos, os plásticos estão em todo lugar, inclusive no nosso cérebro. Esse vai ser um tema do nosso próximo programa. Ótimo. Obrigado pela sua participação hoje. Essa foi a Nina Orlon, né? Nossa colunista de ODS. Bom, para fechar, Gabriela, fechamos mais um programa. Antes de ouvir os nossos dois convidados, uma pequena consideração sua para a gente fechar nossa participação. Eu queria agradecer a Nina por lembrar do trabalho da UmaPaz, a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, que é um equipamento público da Coordenação de Educação Ambiental, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Então, convidar vocês, não só quem mora em São Paulo, a estar presente no Parque Ibirapuera e nos outros endereços da UmaPaz, no Parque Previdência, no Parque do Carmo, agora no Parque do Bispo. Então, convidar vocês para conhecer esses centros de educação ambiental que a cidade de São Paulo possui, que são espaços aí para justamente fazer a troca de informações valiosas como essas que a gente discutiu no programa. Mas também para quem não mora em São Paulo, entrar no site da UmaPaz e acessar os nossos cursos online também, que são aí uma oportunidade de expandir os conhecimentos nesses temas de educação socioambiental. Stefano, suas considerações finais, agradecendo a sua entrevista. A Nina falou em conhecimento, você e o Maurício trouxeram muito conhecimento para nós que apresentamos o programa e também para os nossos ouvintes e quem vai nos acompanhar nas redes sociais. Eu que agradeço. Tudo que a gente conversou aqui, acho que a gente chega a uma conclusão que a gente tem várias frentes de ataque para combater as epidemias de dengue, uma vez que depende de mosquito, de clima, de chuva, de inverno menos rigoroso, de falta de saneamento. Então, a gente tem vários campos de ataque. Logicamente, tem aqueles que são de responsabilidade do governo, né? Não depende da gente, mas a gente tem que encarar como um problema real, que a gente tem como se fosse uma guerra e a gente tem que exercer a nossa cidadania. Então, eu acho que uma coisa maravilhosa que era a contratação de mais agentes de saúde para ir na casa das pessoas, no bairro das pessoas. A gente poderia ter trabalhos voluntários com os alunos de medicina, alunos de biologia, para ir nas casas das pessoas. A participação das igrejas, que é um grande foco de ataque para a população. Então, a gente precisaria ter todo esse comportamento de cidadania para a gente combater isso. E não apenas descarregar a culpa nos órgãos públicos, né? Porque eles têm as suas limitações, não isentando, logicamente, as suas falhas.
Novamente, a sociedade civil organizada pode dar essa resposta à sua proposta, Stefan. Só as considerações finais, Maurício, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo estudo. Né? O que te motivou foi o fato de você ter contraído, entre outros, né? Contraído 3 vezes a dengue, mas de qualquer modo, o que deixou você sobreviver foi o amor que você trouxe de Minas Gerais. Tá certo. Suas considerações finais. Obrigado, Joel, foi um prazer estar aqui, foi um prazer estar com todos vocês. Eu quero parabenizar esse programa, é fundamental que nós da universidade, financiados pelos órgãos públicos, possamos prestar contas do nosso trabalho para os cidadãos, que são quem estão do outro lado, pagando imposto e mantendo a universidade e as agências de fomento funcionando e nos dando a oportunidade de colaborar com a melhora da qualidade de vida dessa população. Com certeza, nos próximos programas contamos com você e com o Stefan. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação do Maurício Lacerda Nogueira, professor adjunto do Laboratório de Pesquisas em Virologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que também é médico. O médico Stefan Cunha Ugivari, ele é médico infectologista, professor de medicina na Faculdade de Medicina de Jundiaí, autor de vários livros sobre histórias de epidemias. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.